O Ser de Deus e os seus atributos. Esse é o livro de hoje da nossa resenha. Antes de nós começarmos, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e curta também esse vídeo e os demais vídeos que você assistir, caso você goste do nosso conteúdo. O autor do livro é o Dr. Heber Carlos de Campos. Até o momento que ele escreveu esse livro, ele era professor de Teologia Sistemática no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Dr. Andrew Jumper. Ele é casado até o momento do livro, né? E tem 3 filhos. Ele é pai do Heber Campos Jr. Dá pra perceber pelo nome, né? A editora do livro é nada mais, nada menos do que a editora Cultura Cristã. Então você também já tem uma noção por aí que o livro não é qualquer coisa. É realmente um livro muito bom. Eu fiz a leitura desse livro já tem algum tempo, mas eu sempre recorro a ele para fazer algumas pesquisas ou algumas anotações acerca da divisão do livro. É muito simples, o próprio autor facilita isso para nós. Ele dividiu em 3 partes: introdução, primeira e segunda parte. Não tem erro. Na introdução, ele fala acerca do ser de Deus e gasta nada menos do que 6 capítulos só na introdução para falar acerca da pessoa de Deus. No capítulo 1, ele fala acerca da existência de Deus. Capítulo 2, ele fala acerca do Deus conhecível, e do capítulo 3 ele fala do Deus incompreensível. Parece ter uma contradição aqui, mas não tem. No capítulo 2 ele fala de Deus ter se feito conhecido, porque se Deus não tivesse se revelado, ninguém saberia que Deus existe. Porque ele se revelou, ele é conhecível. Mas ele é incompreensível porque nenhuma criatura consegue compreender Deus ou saber tudo o que Deus é ou tudo o que Deus representa. Conhecível, mas incompreensível. No capítulo 4, ele fala acerca dos nomes de Deus. Capítulo 5, a triunidade de Deus, Pai, Filho e o Espírito. E no capítulo 6, os atributos de Deus. É a partir do capítulo 6 que ele faz a divisão na primeira e na segunda parte. A primeira parte, ele fala acerca dos atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que somente Deus tem. Ele não nos comunicou esses atributos. Quais seriam eles? Por exemplo, a independência, a imutabilidade e a infinidade de Deus. Independência, imutabilidade e infinidade de Deus. Na segunda parte do livro, o autor fala acerca dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, os atributos que Deus tem de uma maneira infinita, mas que de uma certa medida ele comunicou às suas criaturas. Por exemplo, a sabedoria, a bondade, o amor, a paciência, a misericórdia, a graça, a santidade e a justiça. São todos esses atributos que Deus tem infinita e perfeitamente, mas esses também são reconhecidos em nós, as criaturas de Deus. Ele nos comunicou aquilo que ele gostaria. Se você fizer uma comparação, nós não temos a independência. Deus é um ser independente e nós não somos independentes. Precisamos uns dos outros, mas Deus não precisa de ninguém. Deus, por exemplo, ele é imutável. Ele não precisa evoluir ou deixar de ser quem é para se tornar um outro ser. Ele sempre foi Deus, do mesmo jeito que ele era na eternidade, ele continua sendo até hoje. Diferente de nós. Nós mudamos à medida que a geração muda, nós mudamos à medida que o clima muda, nós amadurecemos, nós envelhecemos e, inclusive, nós morremos. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que o autor, no final de alguns capítulos, ele deixa algumas aplicações práticas. À luz do que nós aprendemos em um determinado capítulo, o que nós devemos fazer? Se nós sabemos que Deus é sábio, o que isso tem a ver conosco? O que nós deveríamos fazer a partir do momento que nós descobrimos acerca do amor e da justiça de Deus? Esse então é a indicação do nosso livro de hoje, é a resenha acerca desse livro. Vale muito a pena você ler e usá-lo de consulta também. De vez em quando você vai ministrar alguma coisa, fazer alguma aula ou ter alguma mensagem, vale a pena você recorrer a esse livro porque ele vai te dar algumas instruções que são memoráveis, instruções que vão mudar muito a sua maneira de enxergar Deus ou de ver as coisas como Deus faz. Essa então é a nossa resenha acerca do livro O Ser de Deus e os seus atributos, do Dr. Heber Carlos de Campos. Se você gostou da resenha, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo algum livro que você gostaria de
indicar para nós, ou algum livro que você gostaria de saber se nós já lemos ou não. Siga também a nossa página no Instagram, @Pensamento e Fé. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.